Olá pessoal, o meu nome é Diogo e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Descomplicar o Exame Matemática A. Vamos fazer o terceiro exercício do Exame Matemática A 2023 primeira fase. Já sabem, no final vamos verificar os critérios para ter a certeza que temos aquela nota mágica, o 20. Começamos o exercício 3, como todos os outros exercícios, lendo o enunciado. Portanto, resolve este item sem recorrer à calculadora, já sabem, sem recorrer à calculadora não quer dizer que vocês não possam recorrer à calculadora, vocês podem recorrer. Simplesmente não podem recorrer à calculadora para ganhar pontos. Ou seja, não podem dar a resposta final e dizerem eu fui virar a calculadora isto e portanto isto é isto. Não podem, ok? Podem ver, no entanto, se vocês estão corretos. Portanto, isso também é bastante valioso porque assim podem voltar atrás ou não, dependendo se está tudo certo ou não e verificarem o que é que poderá ter estado errado ou continuarem o exercício para o próximo exercício. Portanto, diz aqui seja f uma função diferenciável, quer dizer que ela é possível de derivar em qualquer x que ela tenha, ok? Ela pode ser derivada em qualquer sítio. Tem domínio R, cuja derivada f', cuidado, já nos dão f', ok? É igual a menos 2x é elevado a 1 menos x ao quadrado. Ok? Diz aqui, estuda a função f quanto ao sentido das concavidades. Portanto, se nós tivermos estudado o sentido das concavidades, o que nós vamos ter que ir ver é a segunda derivada. Ok? A segunda derivada de f é que nos diz as concavidades, portanto, os sinais desta segunda derivada e os zeros é que nos dizem as concavidades e os pontos de inflexão. Ok? Vocês até têm aqui por pontos o que é que vocês têm que ter na vossa resposta. Portanto, quando vocês derem a resposta final, vão ver aqui estes pontos para terem a certeza que têm tudo correto. Portanto, intervalos em que f tem a concavidade voltada para baixo e intervalos em que f tem a concavidade voltada para cima e as abscissas, portanto, apenas as abscissas dos pontos de inflexão do gráfico de f. Caso exista. Nós temos aqui a nossa primeira derivada e o que nós vamos fazer, portanto, é a nossa segunda derivada. Porquê? Os zeros da nossa segunda derivada e os sinais dizem-nos a concavidade da nossa função original. Se a nossa segunda derivada for positiva, a nossa função original tem a concavidade voltada para cima. Se a nossa segunda derivada é negativa, nós vamos ter a nossa função original com a concavidade voltada para baixo. Se nós temos a nossa segunda derivada igual a 0, então poderemos ter um ponto de inflexão. Ok? Poderemos ter. Porquê? Porque se a concavidade for voltada para cima e tivermos a seguir, portanto, um ponto de inflexão e a seguir foi voltada para cima outra vez, então isto não é um ponto de inflexão. Ok? Isto não é um ponto de inflexão. Ok? A mesma coisa se tivermos as concavidades voltadas para baixo. Nós depois já iremos ver na tabela o que é que eu quero dizer melhor e já agora eu irei lançar um short no YouTube para explicar as derivadas de uma forma simples e eficaz e vocês ficarem a perceber derivadas de uma vez por todas, ok? Porque realmente é uma coisa que vocês têm muitas dúvidas, mas isto, a base é bastante simples. Passo 1, calcular, portanto, a segunda derivada. Se temos de ter a segunda derivada, temos que calcular, que vai ser a derivada desta derivada que nós temos aqui, ok? Isto é a primeira derivada, só tem um tracinho, a segunda derivada tem 2. Portanto, se nós queremos calcular a segunda derivada, vamos ter que fazer a derivada do que nós temos aqui, que é menos 2x vezes é elevado a 1 menos x ao quadrado. O vezes não mostra aqui, mas quando não tem nada é porque é vezes, está bem? Portanto, temos que fazer a derivada disto. Agora, em relação às derivadas, o que vocês têm que fazer, e o que eu gosto de fazer, é como se vocês tivessem a ver qual das operações aqui é a mais abrangente. Ok? Por exemplo, vocês têm aqui uma multiplicação com o menos 2 e o x, mas só apanha esse menos 2 e esse x. Vocês têm aqui uma exponencial com o e, mas outra vez só apanha o e o 1 menos x ao quadrado. E tem aqui uma conta de menos, por exemplo, ok? Que só apanha o 1 e o menos x ao quadrado. Ok, então qual é que é a conta que está a apanhar tudo? É esta conta de vezes, ok? Esta conta de vezes é a operação mais abrangente. Então é a primeira regra da derivada que vocês vão ter que utilizar, ok? Se vocês forem ao formulário, já sabem, o formulário é o vosso amigo. Eu já passei para aqui a regra, ok? Que é quando vocês têm uma multiplicação, mas vocês vão ver no formulário, lado direito, lá em cima tem as regras da derivação. Portanto, u vezes v derivado é u derivado vezes v mais u vezes v derivado. Portanto, o que eu aconselho aqui é vocês comecem a perceber o que é o u e o que é o v e fazem copy-paste da regra. Nós temos aqui que descobrir qual é que é o nosso u, qual é que é o nosso v. Portanto, o u é o que está do lado esquerdo da nossa conta de multiplicação, se nós repararmos. Portanto, nós aqui sabemos que isto é o u. E o v é o que está do lado direito. Ok? Agora, o que é que isto fica? Pela regra, fica o derivado, portanto, menos 2x derivado, vezes o v normal, portanto, sem estar derivado. Eu gosto sempre de meter parênteses à volta de cada um dos elementos que vou metendo, ok? Do u e do v. Portanto, mais, agora, o normal, vezes o v derivado. Ok?
Então agora, o que eu também vos aconselho é façam cálculos auxiliares em que tratam de cada uma destas derivadas que vocês têm aqui. Ok? Portanto, menos 2x derivado. O que acontece é, quando vocês têm uma derivada em que tenha só um número com o x, o que vocês fazem é tiram de lá o x e fica só um número. Ok? Portanto, a derivada de menos 2x é menos 2. Está feito, simples. Esta regra, cuidado, não está propriamente no formulário. Tecnicamente é a regra do grau, mas já sabem, estejam atentos depois ao meu curso, eu irei explicar isso melhor no curso, como é que vocês podem utilizar as regras totalmente, mas de uma forma simples é vocês tiram de lá o x e é menos 2. Agora, esta do exponencial, portanto vocês têm lá a regra da exponencial, eu já a passei para aqui, e diz que e elevado a u é u derivado vezes e elevado a u. Portanto, outra vez, o que é este u? Portanto, o nosso u aqui é o que está aqui em cima, ok? Este é o nosso u. Então o que nós vamos agora fazer é aqui, portanto, e elevado a 1 menos x ao quadrado. Vamos fazer a derivada disto à parte, ok? Cálculos auxiliares. E vamos fazer então, u é 1 menos x ao quadrado, então fica u derivado, como está aqui. Portanto, 1 menos x ao quadrado derivado. Vezes e elevado a 1 menos x ao quadrado. Porque fica e elevado a 1 menos x ao quadrado? Porque fica e elevado a u, como temos aqui, ok? Portanto, basta pôr e elevado a u como o u era. Portanto, o u era 1 menos x ao quadrado, fica 1 menos x ao quadrado. Agora, nós temos aqui outra derivada. Se quiserem, podem separar outra vez num outro cálculo auxiliar. Eu agora vou fazer aqui na mesma. A derivada de uma subtração é a derivada do lado esquerdo menos a derivada do lado direito. Portanto, isto vai ficar, só para fazer aqui os passinhos todos. Portanto, vai ficar assim. Vezes e elevado a 1 menos x ao quadrado. E agora, a derivada do número é 0, ok? A derivada do grau, o que vocês fazem é, passam o grau para trás. Eu aqui não vou demorar muito tempo com isto. Vocês basta ver a regra do grau e vocês vão perceber que é passar o grau para trás. Diminuir o grau por 1, ok? Portanto vai ficar menos 2. Depois x elevado a 2 menos 1 fica 1. E depois vocês têm que fazer a derivada do que é que esteja aqui em baixo, mas a derivada de x é 1. Portanto isso fica menos 2x, ok? Vezes é elevado a 1 menos x ao quadrado. Portanto, agora, simplificando só isto aqui um bocadinho, fica menos 2x é elevado a 1 menos x ao quadrado. Agora, fazem paste aqui no resto da vossa conta. Portanto, esta aqui deu menos 2 vezes é elevado a 1 menos x ao quadrado, mais menos 2x vezes menos 2x vezes é elevado a 1 menos x ao quadrado. Ok? Se alguém estiver confuso onde é que eu fui buscar estes valores, portanto, o menos 2 está aqui, fui buscar esta conta. Ok? E o menos 2x vezes 1 vezes e elevado a 1 menos x ao quadrado fui buscar aqui esta conta que está aqui, derivada. Ok? E agora o que nós fazemos é, portanto, pomos em evidência. Sempre que nós temos uma derivada com uma exponencial, que foi o que aconteceu aqui, ok? O que nós fazemos é, temos uma conta de mais, vimos o que é que tem de comum do lado esquerdo dessa conta de mais e do lado direito dessa conta de mais, e portanto metemos esse elemento que temos em comum em evidência, ok? Portanto, aqui do lado esquerdo esse valor está a multiplicar por menos 2, então metemos menos 2, ok? Este menos 2 veio daqui. Depois temos um mais, ok? Portanto, metemos mais. E depois, aqui deste lado direito, o que está a multiplicar por e elevado a 1 menos x ao quadrado é menos 2x vezes menos 2x. Portanto, outra vez, cálculos auxiliares, menos 2x vezes menos 2x. Para quem tiver dificuldades, isto é menos 2 vezes menos 2 dá 4, x vezes x dá x ao quadrado. Portanto, isto vai dar 4x ao quadrado. E, portanto, nós temos aqui a nossa segunda derivada. Ok? Portanto, agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter que ir calcular os zeros da nossa segunda derivada. Porquê? Porque nós, para sabermos se ela é positiva ou negativa, calculamos os zeros, ok? Portanto, os zeros é quando é que ela toca no eixo do x. E vimos então, ok, ela está a tocar no eixo do x. Agora o que é que acontece antes de ela tocar no eixo do x? O que é que acontece depois de ela tocar no eixo do x? E assim conseguimos ver se ela é negativa ou positiva antes desses zeros para fazer na tabela. Já vão entender melhor. Passo 2, portanto, calcular os zeros da segunda derivada. Calcular os zeros é igualar a zero, ok? Façam isto, metam este passo, porque mesmo que vocês depois não consigam fazer o cálculo, pelo menos vocês têm a dizer que está igual a zero e vocês percebem qual é que ia ser o próximo passo e podem ganhar pontos por isto, ok? Portanto, ou o primeiro elemento pode ser 0, ou o segundo elemento pode ser 0. Portanto, nós vamos calcular, então, e já agora, podem ser os dois 0, porque 0 vezes 0 também dá 0. Então, o que nós fazemos é e elevado a 1 menos x ao quadrado é igual a 0, ou menos 2 mais 4x ao quadrado é igual a 0. Ok? Então agora vamos fazer cada uma destas contas.
Portanto, o e elevado a 1 menos x ao quadrado igual a 0. Se vocês forem ver o gráfico, ok, vocês vão ver que esta função é impossível. Porque ela nunca toca no zero. Ela nunca toca no eixo do x. Não se esqueçam, saber o que é os zeros é vocês terem o eixo do x e a vossa função tocar nesse eixo. A função é nunca toca nesse eixo, não tem zeros. Ok? Então o que nós temos de fazer é só a conta do menos 2 mais 4x ao quadrado igual a 0. Portanto, nós vamos passar o menos 2 para o lado de lá, fica 4x ao quadrado igual, portanto, a menos 2, a 2 neste caso, passou para o lado de lá, fica positivo. Okay? Depois passamos o 4 a dividir, aqui passou positivo, portanto fica x ao quadrado igual a 2 a dividir por 4, e portanto nós agora já sabemos que 2 quartos é 1 meio, e portanto depois passamos o quadrado, e quando passam o quadrado não se esqueçam, por favor, quando passam um quadrado fica menos mais raiz de 1 meio, ok? Isto aqui é a mesma coisa que 1 meio. E agora, o que nós vamos ver é, ok, fica x igual a menos raiz de 1 meio, ou x igual a raiz de 1 meio, ok? Valor positivo, valor negativo. O que é que acontece? Nós não podemos ter a raiz assim, porque depois fica só a raiz na parte de baixo. Isto é a mesma coisa do que ter isto. Então, o que nós vamos fazer é, sempre que tivermos uma raiz por baixo, temos de multiplicar essa raiz em cima. Okay? Isto aqui é negativo. E em baixo. Okay? O que vai acontecer é que este vai multiplicar por este, vai ficar raiz de 2. E aqui em baixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Portanto, fica assim. Portanto, é como se cortasse o quadrado com a raiz. E portanto fica raiz de 2 sobre 2. É a mesma coisa ali, mas fica negativo. Ok? Portanto, agora, o que nós fazemos é, colocamos aqui que x fica igual a menos raiz de 2 sobre 2. Ou x igual a raiz de 2 sobre 2. Finalmente, já temos os zeros da segunda derivada. Podemos ir fazer a tabela para estudarmos os sinais da segunda derivada, para saber o que é que realmente acontece com as concavidades da nossa função original. Passo 3. Fazer a tabela. Portanto, nós temos que estudar o sinal da segunda derivada, e para isso a forma mais fácil é fazendo uma tabela. Como é que nós fazemos a tabela? Portanto, nós temos de ter em conta o domínio. Portanto, o nosso domínio é R. Depois dizia no início do exercício, ok, função f de domínio R. Ok? Então o que nós fazemos aqui é, de onde a onde é que vai? Portanto, vai de menos infinito, nosso x, até mais infinito. Não se esqueçam que o domínio vê o nosso x. Ok? Vai de menos infinito até mais infinito. Então aqui neste espaço o que é que metemos? Metemos os zeros e os valores que nós dão no domínio. Portanto, se o nosso domínio fosse, por exemplo, R7,0, vocês teriam que meter aqui o 0 também. Em relação à tabela, é sempre assim. Entre infinitos e números não há espaço na tabela, ok? Eles as duas vão ter colunas disjuntas. Mas, entre números vai haver espaço. Ok? Portanto, nós vamos ter dois zeros da nossa segunda derivada, que é menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Entre eles os dois está espaço, entre infinitos e os números não há espaço. Então, o que acontece? Nós aqui sabemos que estes são zeros, e a forma mais fácil de vocês preencherem o resto daqui desta parte da tabela, portanto, nós aqui vamos pôr sinais, ok? Vamos pôr se ela é menos ou mais. Então não há melhor forma do que vocês meterem esta segunda derivada na calculadora. Portanto, eu já tenho aqui, e o que nós vimos é, portanto, aqui estão os nossos zeros. Este é o menos raiz de 2 sobre 2 e este é o raiz de 2 sobre 2. Ok? Portanto, antes deste menos raiz de 2 sobre 2, nós reparamos que a nossa função está acima desta linha. E depois do raiz de 2 sobre 2 também. Ok? Portanto, sempre que estiver acima da linha do x, quer dizer que é positivo. Sempre que estiver abaixo, ok, entre menos raiz de 2 e raiz de 2 está abaixo da linha do x. E portanto é negativa. Então, é isso que vamos colocar aqui. É positiva antes do menos raiz de 2 sobre 2 e depois do raiz de 2 sobre 2. Não se esqueçam que antes, portanto, é isto, é para aqui, quer dizer que é menos infinito. E daqui para a frente, ok, do raiz de 2 é mais infinito. Então, entre raiz de 2 sobre 2 e mais infinito é positiva. Entre menos raiz de 2 sobre 2 para trás é positiva também. Entre os dois é negativa. Agora, o que é que acontece à nossa função? Nós já tínhamos visto. Se a nossa segunda derivada é positiva, a nossa função original tem a concavidade voltada para cima. Se a nossa segunda derivada é negativa, tem a concavidade voltada para baixo. Portanto, aqui vai ter concavidade voltada para cima também. Se quiserem pensar, pensem positivo é estar feliz. Ok? Portanto, smiley. Negativo é estar triste. Portanto, voltado para baixo. Ok? Agora, aqui, já agora obrigado José por esta ajudinha. Portanto, nós aqui temos ponto de inflexão e ponto de inflexão. Ok? Portanto, o que nós vamos fazer agora é
dar uma resposta final. Nós já estudámos a função original em relação à nossa segunda derivada, portanto, já percebemos quando ela é positiva, concavidade voltada para cima, negativa voltada para baixo, e temos pontos de inflexão, pois há uma troca de concavidade. Se não houver troca de concavidade, como já explicado, portanto, se houvesse aqui voltada para cima e voltada para cima, não havia ponto de inflexão. Cuidado com isso. Passo 4. Resposta. A função f de x tem a concavidade voltada para cima e metem, portanto, um intervalo. Portanto, nós reparámos que na tabela ela tinha a concavidade voltada para cima de menos infinito a menos raiz de 2 sobre 2, ok? Aqui. E tem de raiz de 2 sobre 2 até mais infinito. Portanto, menos infinito até raiz de 2 sobre 2. E agora vocês questionam, isto é aberto ou fechado? Tanto faz, vocês podem meter aberto ou fechado, está os dois correto. Eu aconselho a sempre meterem aberto. Porque quer quando estudem sinais, quer quando estudam monotonia, portanto os extremos e etc. Se vocês meterem sempre aberto, está sempre certo. Agora, união com, portanto aqui é menos raiz de 2 sobre 2, união com raiz de 2 sobre 2 até mais infinito. Portanto, nós temos aqui o intervalo que responde, portanto, à concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo. Já sabíamos que era entre eles os dois. Portanto, aberto, menos raiz de 2 sobre 2 até raiz de 2 sobre 2. Ok? Nós aqui estamos a dizer de onde a onde, de que x a que x é que realmente temos a concavidade voltada para baixo e voltada para cima. Os pontos de inflexão têm da abscissa, portanto, nós já sabemos que estes dois, que é menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, são pontos de inflexão, e o x deles é, portanto, menos raiz de 2 sobre 2, x igual a raiz de 2 sobre 2. Ok? E portanto temos a resposta completa e o exercício todo feito. Como é que nós sabemos que isto está certo a partir da calculadora? Portanto, o que eu aconselho é, vocês aqui não têm a função original, portanto não vão conseguir saber a partir da função original. Mas conseguem saber a partir da função que é a primeira derivada. Ok? Portanto, nós temos aqui a nossa primeira derivada, que é menos 2x vezes e elevado a 1 menos x ao quadrado. Está no enunciado. E aqui a azul, portanto, temos a outra, que é a nossa segunda derivada. O que é que acontece? A nossa segunda derivada, quando é positiva, ok? Quando a nossa segunda derivada é positiva, a nossa função original tem concavidade voltada para cima. Mas a nossa primeira derivada, ok? Vejam depois o short em relação a isto que eu vou lançar, portanto vai explicar isto melhor. A nossa primeira derivada vai ser, portanto, crescente, ok? Se a nossa segunda derivada for negativa, a nossa função original tem a concavidade voltada para baixo e a nossa primeira derivada é decrescente. E portanto, se houver uma troca, já sabem, de crescer para decrescer, nós vamos ter aqui um máximo, ok? E se tivermos de decrescer para crescer, nós vamos ter um mínimo. Outra vez, como nos pontos de inflexão, se não houver troca, como, por exemplo, nos pontos de inflexão, se não houver troca de concavidade, não há ponto de inflexão. Aqui é a mesma coisa com os máximos e os mínimos. Se não houver troca de crescente para decrescente, portanto, para baixo para cima, ou cima, baixo, não temos nenhum máximo nem um mínimo, ok? Tem que haver essa troca. Então o que nós vimos aqui é, a azul nós temos a nossa segunda derivada e a vermelho nós temos a nossa primeira. O que nós sabemos é, ok, quando a nossa segunda derivada é positiva, portanto, ela daqui de onde está desenhada até aqui, a nossa segunda derivada é positiva. Portanto, a nossa primeira derivada tem que ser crescente. E se nós repararmos, ela daqui a aqui, realmente ela é crescente. Ok, e depois vamos ter um zero, já vamos ver isso, e depois ela é negativa. Ou seja, não se esqueçam, ser positiva é estar acima desta linha, ok? Isto é positivo, isto é negativo. Ok? Portanto, se ela acima desta linha está positiva, a nossa função está a crescer, como já vimos. Ela aqui, a seguir, está negativa, ok? Daqui até aqui. E, portanto, a nossa primeira derivada tem que estar a decrescer. E se nós repararmos, a nossa primeira derivada está a decrescer. Ela daqui, deste ponto a este ponto, portanto, só para vocês verem melhor, deste ponto a este ponto aqui em baixo, ela está realmente a decrescer, né? Está a andar para baixo. Portanto, isto é decrescer. Ela está a descer, ok? E agora, deste ponto para a frente, a nossa função, a nossa segunda derivada é positiva. E, portanto, a nossa primeira derivada, que é a que está a vermelho, tem que estar a crescer. E aí, como vocês veem, ela está a crescer. Como a nossa primeira derivada é positiva e depois negativa, então aqui existe um zero e existe uma troca de valor. Existe um mais, menos. Portanto, nós aqui vamos ter um máximo. E estamos a reparar que temos aqui um máximo. Tal e qual como aqui passa de negativo, portanto, negativo a positivo. E, portanto, nós vamos ter aqui um mínimo. E se vocês repararem, os x's são exatamente iguais. Ok? Portanto, o que isto quer dizer é que nós realmente estamos corretos. A nossa segunda derivada está bem calculada porque bate certo com o estudo também da nossa primeira derivada. Ok? Em relação a se ela está crescente ou decrescente. É assim que vocês podem saber no exame se vocês estão certos. Já sabem, vamos ver os critérios para ter a certeza que temos aquela nota mágica do 20. Portanto,
nós aqui determinar o f' x, portanto, era calcular a segunda derivada. Nós fizemos aqui esse passo, calcular a segunda derivada, já sabem. Vejam qual é que é a operação mais abrangente. Façam cada um destes cálculos em cálculos auxiliares, para ser mais fácil. E sigam simplesmente as regras da derivada. Troquem o u pelo que é o u e sigam simplesmente a regra a regra, ok? Se vocês seguirem as regras vai tudo correr bem. Portanto, esse está feito. Portanto, este aqui está. Agora, escrever que f' x é igual a 0, nós também escrevemos que é no segundo passo, que é vamos calcular os zeros, f' x igual a 0, está certíssimo. Portanto, mais um ponto. Portanto, não se esqueçam, isto aqui era só escrever. Portanto, como eu disse, vocês ganham só um ponto só por escrever isto. Vocês não têm que fazer o resto, se escreverem só isto. Mesmo que vocês não tenham conseguido calcular o f' x, vocês façam. E se vocês pararem de dizer aqui que se for evidente a intenção de determinar a segunda derivada da função, a pontuação mínima a atribuir nesta etapa é 1 ponto. Ou seja, vocês ganham 1 ponto só por escreverem f' x e porem que vocês vão calcular a segunda derivada. Ok? Se vocês fizerem só esta parte, vocês já ganham 1 ponto. Escrevam tudo o que conseguirem porque vocês ganham pontos por muita coisa. Determinar os zeros. Determinamos, não é? Que é o menos raiz de 2 sobre 2 e o raiz de 2 sobre 2. Apresentar o quadro de sinal. Portanto, o quadro de sinal é o que eu chamo de tabela. Ok? Portanto, nós aqui calculamos os zeros. Está no nosso segundo passo. Menos raiz de 2 sobre 2 e o raiz de 2 sobre 2. Fazer a tabela. Está aqui a tabela. Fizemos a tabela. Portanto, não se esqueçam. Só existe pontos de inflexão se houver troca de concavidade. Para se lembrarem da concavidade, lembrem-se da carinha feliz e da carinha triste. É sempre bom vocês relembrarem-se destas coisas tolas para, no exame, quando tem uma branca, é mais fácil lembrarem-se de coisas tolas. Portanto, lembrem-se de coisas tolas. É a minha dica de hoje. Agora, dizem aqui que indicar as abscissas dos pontos de inflexão. Está aqui, indicar as abscissas e também apresentar os intervalos da concavidade. Ok? Portanto, nós temos essa resposta lá em baixo. E como vem aqui, diz para ver a nota 2, que é se tiverem os intervalos abertos ou fechados, tanto faz. Portanto, considera esta etapa como comprida, não interessa se vocês têm fechado ou se têm aberto. Ok? Outra coisa é, não se esqueçam, no enunciado dizia que como é que eles querem a resposta para dizer os intervalos e os pontos de inflexão. Não se esqueçam, no final, sempre que derem uma resposta, verifiquem se está correto com os pontos de inflexão e com os intervalos e essa coisa toda. E mais uma vez, ganhámos 14 pontos. Portanto, nós já tínhamos ganho 26 pontos, mais 14 pontos. Portanto, nós neste momento já temos 4 valores, temos 40 pontos. Ok? Portanto, cada vez mais perto do 20, cada vez mais perto dos 200 pontos. Este conjunto de vídeos não vos vai dar a informação toda para vocês tirarem 20 no exame. Para isso, vocês precisam de estudar a sério. Mas irá-vos dar os conceitos básicos. Mas, se quiserem uma ajuda, eu estou a criar um curso de Matemática A para o Exame Nacional, em que vai ter mais informação, mais conceitos de uma forma mais eficaz. Não se esqueçam, estejam atentos às redes sociais do costume, elas estarão na descrição. Sigam para também vídeos exclusivos em que irei apenas publicar nessas redes sociais. Se quiserem também mais conteúdo de graça, subscrevam a email newsletter. Por exemplo, o whiteboard que foi criado durante estes exercícios irá estar nessa email newsletter de graça até acabar a série de 2023 primeira fase. Portanto, subscrevam rápido. Deixem um like, um comentário e subscrevam ao canal se realmente vos ajudei mais uma vez a descomplicar o exame de Matemática A. Não se esqueçam também de partilhar com aquele vosso amigo que está-se a esquecer que o exame existe e ele precisa deste vídeo como um lembrete para ele começar a estudar. Portanto, partilhem. E até ao próximo exercício.